Bom dia a todos que nos alcançam nesta celebração em que nós damos início à nossa Semana Santa, Semana de Oração, para celebrarmos a paixão do Cristo, a paixão que Ele assume por cada um de nós. E muito mais forte nesse momento em que nós de fato desejamos que a nossa dor se assemelhe à dor do Cristo, que a dor do Cristo acolha a nossa dor, para que nós possamos, com Ele, sair vitoriosos dessa grande pandemia que assola o nosso mundo. Então, com muita confiança, colocando nessa celebração as nossas intenções todas de nossas famílias, nossos lares, de todos aqueles que trabalham por nós, de nossos trabalhos, vamos iniciar pedindo ao Pai para que abençoe os ramos que nós trazemos em nossa casa e os ramos que aqui estão. Esses mesmos ramos que são abençoados e guardados para o ano que vem, serem queimados para se tornarem as cinzas da quarta-feira. A imposição das cinzas é feita com os ramos do ano anterior. Os ramos que estão em nossa casa também, pela nossa fé, serão um grande sinal da presença de Deus em nossa vida nesse momento. Não é um amuleto, mas é um sinal que mais nos compromete na dor e no sofrimento do Cristo, para que com Ele também possamos ressuscitar. Iniciemos, portanto, essa nossa celebração com muita fé, com muita alegria. Nós não estamos deixando de celebrar esta Semana Santa, nós a estamos celebrando intensamente em nossos corações, em nossos lares, em nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e também pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar, em união com toda a Igreja, a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizarmos esse mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada. Sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por Ele à eterna Jerusalém. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-a a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: O Senhor precisa dele, mas logo o devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti,
manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como os discípulos lhes havia mandado. Trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes. E Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que seguiam gritavam: Hosana ao Filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: Quem é este homem? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Neste momento nós podemos refletir no mistério do nosso coração esta palavra que nos foi dirigida da entrada de Jesus em Jerusalém, que ela seja o reflexo da nossa caminhada, não caminhada com os nossos pés, mas da caminhada de fé com o nosso coração, para que nós possamos compreender, nos envolver plenamente com o mistério salvífico do Cristo nesse tempo. Não fazemos a nossa procissão, mas com alegria, tomando os nossos ramos, cantemos, dando continuidade a esta nossa celebração. Hosana ao Filho de Davi, Hosana ao Filho de Davi, Hosana ao Filho de Davi, Hosana ao Filho de Davi. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem. Torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou. Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que ele o ama. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Anunciarei o vosso nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós, que tomeis o Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó,
e respeitarei toda a raça de Israel. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra da salvação. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou na cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinham um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que o chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado.
Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos. Puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo de sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele, também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel? Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, 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 alá sabactami, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo-o disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo.
Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse momento da nossa reflexão, ela não deve acontecer simplesmente nesse instante em que celebramos esta palavra e também a Eucaristia, fundamento de nossa fé. Ela deve se prolongar ao longo de toda esta nossa semana. Deve ser o alicerce da nossa oração, esta palavra, porque nessa semana somos convidados a penetrar profundo no mistério do sofrimento do Cristo. Então, que nós possamos rezar o mistério desta palavra em nossa vida. E digo sempre que o mistério do sofrimento de Cristo, aliás, desde o início dessa quaresma, não seja envolvido em nossa vida para que a gente se entristeça, para que nós possamos nos entristecer, sentir dó, piedade do Cristo, mas para que nós penetremos no seu sofrimento, para que possamos compreender o nosso sofrimento, para que também com Ele, no final desta caminhada, desta trajetória para o seu Calvário, e depois do seu Calvário, possamos com Ele ressuscitar. É, portanto, então, um momento mais que oportuno para que nós penetremos profundamente no mistério do sofrimento do Cristo. Muito se tem perguntado, entre as pessoas que se falam, tem se vinculado nas redes sociais, a grande pergunta, ou a grande afirmação: este ano nós não estaremos celebrando nossa Páscoa, ou nossa Semana Santa em primeiro lugar. Mas aí é que nós nos enganamos. Já vimos muitas, com certeza, afirmativas, muitos vídeos que foram veiculados também, dando-nos a certeza de que esse é o momento em que nossa Páscoa mais se confirma. Mas se confirma muito mesmo do que tantas outras Páscoas que podemos ter celebrado. Porque ela não ficou simplesmente, como eu tinha muito insistido no tempo do início da nossa quaresma, ela não ficou simplesmente num plano ritual. Ela não ficou simplesmente presa a um ritualismo ou a um cumprimento de preceitos cristãos. Ela tornou-se viva na nossa própria carne. Nós fazemos a dita quarentena, que é proposta para que nesse isolamento se descubra se a pessoa tem ou não o vírus que ronda o mundo todo, mas a quarentena ela não é exatamente 40 dias para que se descubra esse período do vírus. Ele é um tempo menor, foram 7, foram 10, 14 dias, enfim. Mas nós estamos fazendo a nossa quarentena. Foi-nos proposto que para que nós pudéssemos vencer
essa luta contra esse vírus que assola o mundo, que nós nos isolássemos em nossos lares. É, portanto, a oportunidade da nossa quarentena, de estarmos de fato no nosso deserto, e é deserto. Por mais que muitas vezes as casas estejam cheias com todos os familiares, ainda assim é um deserto. Aos que estão sozinhos, então, muito mais. É a oportunidade da nossa quarentena, do nosso período de 40 dias, exatamente penetrando no mistério do sofrimento de Cristo, entendendo em nossos corações o que Ele passou em seu coração, da angústia, da aflição, do que virá depois, como será depois, daquela ansiedade de não ter o que fazer ou já ter feito tudo que se tinha para fazer. E aí vem os comentários, agora nós vamos bagunçar tudo, vamos desordenar tudo para que a gente possa recomeçar, para que o tempo passe. Então todos esses sentimentos que vão brotando dentro do nosso coração, claro que não na mesma medida do sofrimento do Cristo, com certeza foram sentidos por Ele, exatamente para mostrar para nós que conosco Ele é solidário nas nossas aflições. Nós sabemos nesse momento um pouco da aflição do Cristo. Então essa é a nossa experiência desses 40 dias. Portanto, então, vivenciamos profundamente na nossa própria pessoa, dentro das nossas próprias famílias, essa experiência profunda do Cristo. Fizemos a nossa quaresma, fizemos essa experiência da angústia do Cristo. Agora somos convidados a penetrar a partir dessa mesma palavra dentro desta semana, onde nós vamos ver da entrega do Cristo, do seu flagelo, da sua caminhada para o Calvário, da sua crucifixão, também da sua morte. Continuemos penetrando profundo nesse mistério, que com certeza essa será a nossa mais autêntica Páscoa. Vamos penetrar no seu sofrimento, sentindo no seu sofrimento, o nosso próprio sofrimento. Essa deve ser verdadeiramente a experiência dessa Páscoa, para que com Ele também possamos, já antecipando a sua glória, sairmos também vitoriosos dessa luta. Continuamos insistindo para que possamos continuar reclusos em nossos lares, na certeza de que a nossa oração está sendo acolhida por Deus. E a forma como nós entendemos a acolhida de Deus em nossa oração é a forma como Ele vai conduzindo a nossa vida, mostrando sinais ao longo aí dos meios de comunicação, das nossas autoridades civis, da nossa igreja, para que nós possamos continuar tomando muito cuidado. A arma nesse momento que nós temos nas mãos contra esse vírus é, sem dúvida nenhuma, o isolamento. É difícil, pode nos parecer fraqueza da fé, mas não existe fé que não se sustente sem a nossa prudência. Temos que também ser prudentes nesse momento. A gente não pode arriscar a própria fé, porque a fé ela nos sustenta e na nossa fé Deus nos mostra caminhos, formas para que nós possamos nos garantir na vida. Esse é o desejo de Deus, essa é a sua intenção. Que essa semana se intensifique plenamente em nossos corações através da palavra que ouvimos hoje, da palavra que nos foi dirigida, da Eucaristia que vamos experimentar também nesse momento dela partilhar. Amanhã, já aproveitando, é também segunda-feira, dia 6, dia dedicado ao nosso bom Jesus. Vamos celebrar também em nossos corações esse momento tão intenso. Já coloquei também nas redes um texto nos motivando a que possamos, aliás, vou colocar na rede, um texto nos motivando a celebrarmos o dia de amanhã. Que Ele nos prepare, que Ele nos fortaleça para com Ele carregarmos esta nossa cruz, para que com Ele também possamos ressuscitar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da vossa divindade que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Coração contrito e humilde, Senhor, sejamos acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício tal modo oferecido, que os agrade, Senhor, nosso Deus. Lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me de todos os meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados. Sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos-nos a seus louvores, rezando. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dai força e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda a parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós o suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus dizendo: Tomai
Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho e da sua paixão que nos salva, gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todo do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Santíssima, São José, seu esposo, os santos apóstolos e os mártires, Pedro e Paulo, todos os santos, os de nossa devoção, os que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Agora vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a Igreja que caminha no mundo, o vosso servo, Papa Francisco, nosso Bispo Odilo, Devair, todos os auxiliares, os bispos do mundo, todo o clero, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, nosso povo, o povo de nossa paróquia, aqueles que conquistastes. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro.
Acolhei com bondade em vosso reino os nossos irmãos e irmãs, os quais partiram da vida morrendo na vossa amizade. Todos aqueles que estão gravados em nossos corações, nossos parentes, nossos amigos, aqueles todos que pelo mundo partiram vítima deste vírus. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Que nesse momento nós possamos unir os nossos corações, possamos entrar em comunhão espiritual com cada um daqueles nossos irmãos que nós lembramos fazem parte da nossa vida em nossa comunidade. Aqueles com os quais nos relacionamos a cada domingo nos nossos horários de missa, o horário que cada um tem por tradição e escolheu. Os amigos que sentam ao lado, aqueles que conhecem no rosto, aqueles que conhecem de passagem, porque muitos não têm acesso a esse meio de comunicação para estarem conosco nesse momento, também partilhando, celebrando esta palavra e esta Eucaristia. Então que nós coloquemos em nossos corações nesse momento, nesta oração, como Cristo nos ensinou, a nossa vida, a vida de nossos familiares, a vida daqueles que nos são caros, a vida dos que estão distantes de nós, a vida daqueles que precisam, daqueles que esperam desse nosso compromisso de oração. Rezemos com fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Peçamos nesse momento, nesta oração da paz, para que a paz seja derramada sobre todo o mundo, para que nós possamos livrar as nossas mentes e os nossos corações com a paz de nosso Deus desse mal que toma conta de nossas mentes e corações. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor seja derramada nesse momento sobre cada um de nós, sobre todos os pelos quais rezamos, sobre os nossos lares e nossos trabalhos. Que o amor de Cristo nos possa unir.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas verá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que nesse momento possamos preparar o nosso coração entrando em comunhão profunda com Cristo, que por nós realiza esse sacrifício, renova esse sacrifício a cada Eucaristia. E nesta comunhão espiritual possamos nos preparar para o momento em que pudermos, depois de toda esta crise, esta pandemia, entrar em comunhão com o próprio Cristo, o recebendo e o comungando. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos deste esperar o que cremos,
Dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de elevarmos a nossa Mãe Santíssima, nosso louvor, de recebermos a bênção de nosso Deus, lembrar da agenda da nossa comunidade. Nós estamos com as portas fechadas, mas o nosso compromisso de oração permanece firme. Amanhã, como lembrei, é dia do nosso bom Jesus, dia que fazemos memória do nosso bom Jesus, dia 6. Nós estávamos previstos para celebrarmos. Essa celebração não acontece, mas nós vamos celebrar em casa. Nós vamos nos comprometer a passar juntos esse momento em comunhão de oração. Então, às 8 horas, nós podemos nos comprometer de rezarmos juntos diante do Santíssimo Sacramento. Vou estar em oração diante do Santíssimo 8 horas, colocando nas mãos de nosso Deus, na intercessão de nossa Mãe Maria, aos pés do nosso bom Jesus, as nossas intenções. Que nós possamos carregá-la em nosso coração e juntos rezarmos 8 horas do dia de amanhã. Aliás, às 20 horas, né? Não 8. 8 é pela manhã, mas às 20 horas. Na quinta-feira, nós temos a nossa celebração às 19 horas. Na sexta, às 15 horas. No sábado, às 19 horas e no domingo, às 10 horas da manhã. Então, cada um desses dias somos convidados a entrarmos em comunhão, em oração com Cristo, através da palavra e também da Eucaristia, com nossos irmãos e irmãs, os que nos são caros, próximos, distantes ou desconhecidos, através desta nossa oração. Cantemos a nossa Mãe, peçamos para que seu manto, azul como a cor do céu, possa ser derramado sobre nós, possa nos cobrir, para que tenhamos a certeza de que o amor e a bondade de Deus também nesse momento nos abraçam. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos nesse momento erguer as nossas mãos dentro de nossos lares, mesmo onde nós estamos participando desta nossa celebração, para que seja derramada a bênção de Deus sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos, sobre os nossos trabalhos. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor,
a minha também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão de seu Filho, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e ao próximo a graça de sua bênção. Amém. O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Amém. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. Amém. Que desça sobre todos vós, sobre as nossas famílias, sobre os que trabalham, nossos lares, sobre nossas ruas e bairros, a bênção do Deus Todo-Poderoso, na intercessão de nossa Mãe Santíssima, dos santos e santas. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos e fiquemos hoje sempre na paz do Cristo. Graças a Deus. Que este domingo, que essa semana seja a todos, a todas, semana de bênção, semana de graça. Fiquemos hoje sempre no amor e na paz do Cristo. Graças a Deus.